Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís, vocês já sabem, sou coordenadora do curso de vocês, vou estar com vocês no módulo de saúde coletiva 1. Mandei para vocês aí no grupo os slides e um PDF da Lei 8.080, a Lei 8.145, que a gente vai ver nesse primeiro momento, tá? Dei uma lidinha lá. Aqui só tem o compilado dos slides, tá? De alguns mais importantes, que a gente vai falar sobre a Lei 8.080, que é a Lei de Criação do SUS, e a Lei 8.142. E depois vocês leiam tudo. Se ficar alguma dúvida ou algum artigo que a gente não tá aqui, mas que vocês tenham dúvida, manda pra gente no grupo que a gente vai estar tirando essas dúvidas, tá bom? Então o artigo 2º, parágrafo 1º, diz que é dever do Estado garantir a saúde e consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que significa isso? Que é dever do Estado garantir essa saúde. Está lá na Constituição Federal, que é dever do Estado, um direito de todos, a saúde. Então, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E aqui ela só reforça, esse artigo ele só reforça isso. Artigo 4º, o que é o SUS? Então, nossa, alguém vai te perguntar, vai cair no concurso. O que é o SUS? Artigo 4º da Lei 8.080. É o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas e federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Constitui o SUS. Então, todos esses conjuntos de ações prestados por instituições públicas e privadas constitui o SUS. Né? Isso cai muito em concurso público porque ele é um pega. Né? Ele às vezes ele coloca aqui, são prestados por órgãos e instituições públicas e privadas? Não, somente públicas. Artigo 5º, quais são os objetivos do SUS? Aqui a gente está falando sobre os objetivos, que é um dos principais temas que caem nos concursos públicos, nas provas, a não ser os objetivos e as diretrizes que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, artigo 5º, que são os objetivos do SUS. Quais são os objetivos? São 3. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, que são a identificação de dados. Hoje o município ele coleta dados, ele encaminha esses dados para o governo estadual, que encaminha esses dados para o Ministério da Saúde, que é o órgão máximo de saúde que nós temos hoje no nosso país. Então, esses dados são encaminhados e a gente pode ter acesso a esses dados, né, como forma de identificação e divulgação desses fatores. Como? Vou mandar para vocês depois o link do DataSUS, que vocês podem acessar esse site e pesquisar qualquer coisa, por qualquer estado ou por município, o que vocês quiserem saber. Índice de mortalidade de gestante, um exemplo, tem lá. Você pode pesquisar por cidade ou por estado, entendeu? Escolhe o estado, escolhe a cidade, escolhe o que você quer. Se você quer do sexo feminino, do sexo masculino, então tudo isso é informação. Segundo objetivo do SUS, a formulação de políticas de saúde destinadas a promover nos campos econômico e social a observância no disposto do artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei. Lembra que no nosso primeiro slide a gente falou que é dever do Estado garantir a saúde para a população. Então, a formulação de política destinada a promover tudo isso daqui. Então, é um objetivo do SUS, é formular políticas de saúde. Terceiro objetivo do SUS, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, o que acontece? Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação. Memorizem bem essas 3 palavrinhas, promoção, proteção e recuperação à saúde. Assim como a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, um dos objetivos do SUS é assistir todas as pessoas por intermédio de ações, tá? Seja elas de promoção, proteção ou recuperação à saúde. Isso são o quê? A promoção, proteção e recuperação são todos os atendimentos do SUS hoje em todos os níveis, as esferas do SUS, vamos dizer assim, tá? Promoção. Atenção básica, né, que nós temos a porta de entrada do SUS, que é o postinho hoje, que é o PSF, ou Estratégia de Saúde da Família. A proteção, que aí no caso seria a atenção terciária, ou seja, hospital, a UPA.
e a recuperação à saúde, que hoje a gente tem, por exemplo, clínica de referência. Hoje o nosso município tem o CER, que é o Centro Especializado em Recuperação e Reabilitação. Então, tudo isso faz parte das esferas de atenção e objetivos do SUS também. Lá no artigo 6º, a gente vai falar sobre vigilância sanitária, tá? E aí, para a gente saber um pouquinho, ele foge um pouquinho do que ele estava falando do SUS, depois ele volta nas diretrizes, mas ele menciona sobre a vigilância sanitária, que é o quê? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, direta ou indiretamente, que se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção de consumo, o controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Então, qual é o papel da vigilância sanitária? É simplesmente fiscalizar. Então, é fiscalizar e não punir. Às vezes as pessoas têm esse costume de achar que a vigilância sanitária vai lá e vai punir o estabelecimento. E não, a vigilância sanitária não faz isso, ela só faz fiscalizar. Ela vai fiscalizar o atendimento e a prestação de serviço e a produção de bens de consumo. Para quê? Para garantir saúde à população. Tudo isso, se você for pensar bem, a vigilância sanitária trabalha com promoção à saúde, né? Ou seja, ela vai ajudar a prevenir danos maiores à saúde e ao bem coletivo. Então, ela controla bens de consumo, por exemplo, produção de álcool em gel, de produtos de cabelo, produtos alimentícios e também prestação de serviço. Por exemplo, um açougue é prestação de serviço, uma padaria é prestação de serviço, não só os bens que são produzidos, mas também a prestação do serviço em si. E, por exemplo, o controle de bens, ontem no jornal Anhangueras teve uma apreensão, uma prisão na verdade, de uma mulher que estava produzindo na garagem da sua casa álcool gel para poder vender, né? E aí de forma totalmente irregular, não tinha nenhum cuidado, nenhum critério, e foi preso junto com o pessoal da vigilância sanitária, foi junto com a polícia e prenderam a mulher. Então, para isso que serve a vigilância sanitária, né? Não é para punir, mas sim para prevenir, para fiscalizar também os estabelecimentos de saúde ou que prestem serviços de saúde. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas a vigilância sanitária é tão chata, né? Eu faço assim, eles pedem assado, pedem um ralo aqui, pedem não sei o que lá, e aí acaba que muitas pessoas deixam de fazer ou desanimam, mas não entende que essa encheção de saco da vigilância sanitária ela é necessária para que ela garanta um bem coletivo. Por exemplo, esse tempo atrás em Santa Helena, não sei se vocês lembram que a polícia teve um bate nos açougues aqui da região, com base numa denúncia, né? E aí muito açougue fechou, eles interditaram açougue de supermercados grandes, e justamente por conta disso. Então é para isso que a vigilância serve, é para averiguar se existe alguma coisa que está sendo feita errada ou que prejudica a saúde coletiva. Eles vão lá e vão agir juntamente com a polícia, com quem for de direito, para poder evitar maiores danos à sociedade. Princípios e diretrizes do SUS. Perdão. Nós temos 13 princípios e diretrizes do SUS que vocês vão tentar memorizar na cabeça de vocês, tá? Vai cair na prova também, mas prestem atenção porque isso aqui cai muito em concurso. Basicamente são os objetivos, os princípios e diretrizes e o que é o SUS. E a Lei 8.142 que a gente vai falar depois. Então, prestem atenção. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, que é acesso universal a todos os níveis de assistência. Ou seja, eu consigo ir hoje num PSF, eu consigo ter acesso que seja uma quimioterapia, um tratamento de câncer, ou eu consigo que seja uma cirurgia neurológica caríssima, que use equipamentos caríssimos. Tudo isso eu tenho acesso, é acesso universal. Mas meu pai deixou um pedido de ultrassom, tem 300 anos lá na secretaria e até hoje não foi chamado. Lógico que alguns atendimentos, quando o município ele não possui aquele atendimento no seu município, ele vai buscar ações para poder ajudar o paciente a adquirir até acesso àquele atendimento, né, ao serviço de saúde, seja ele na instituição pública ou privada. No caso de algumas coisas, por exemplo, no nosso município,
o município não tem acesso, ou seja, hoje a gente não tem uma equipe que faça endoscopia no município, né, na rede pública. O que acontece? O município vai lá e busca esse serviço de saúde na rede privada, ele faz um convênio, né? Então ele vai lá e busca aquele acesso para que o paciente tenha acesso. Então hoje, na maioria dos casos, a gente tem acesso universal aos serviços de saúde. Lógico que em alguns casos vai haver uma pequena burocracia, que todo mundo já conhece, mas existe. Segundo, integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, a integralidade da assistência, o que significa isso? Significa que se eu começar um tratamento, eu vou terminar aquele tratamento. Então, é um dos princípios e diretrizes do SUS, é garantir o atendimento integral do paciente, desde o início até o final, né? Então, garantir esse atendimento, seja ele individual ou coletivo, aí vai de cada caso, né? Mas exigido para todos os níveis. Então, essa é uma das garantias do SUS também, que é um dos princípios. Terceiro princípio, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. O que é isso? O paciente hoje ele tem autonomia de negar qualquer atendimento, qualquer procedimento que seja feito nele. E isso é respaldado por lei. Aqui no princípio do SUS, ele é um princípio diretriz, ele garante autonomia ao paciente. Então, tipo, por exemplo, se um paciente for necessário, ele sofreu uma amputação parcial ou total de membro, se eu for amputar um dedinho ou um braço, eu tenho que ter autorização do paciente e eu não posso fazer isso. Se ele fala assim, não quero amputar, não vai ser amputado, né? Tanto que ele precisa de assinar um documento falando se ele vai autorizar a amputação ou não. Um outro caso também muito, muito comum que acontece é em pacientes que são testemunhos de Jeová, quando há necessidade de transfusão de sangue. E aí o paciente ou o familiar ele tem que assinar um documento falando que ele autoriza a transfusão de sangue. E se o paciente falar eu não quero, mesmo que coloque em risco a vida dele, ele pode se negar. Óbvio que em alguns casos, que há realmente o risco iminente de morte, o médico muitas vezes acaba passando por cima da autonomia do paciente. O que acontece depois? Processo. E na maioria das vezes o paciente ganha, né? Mas é um risco, um custo-benefício que alguns médicos eles fazem, não são todos. Já vi acontecer sim, tá? Mas a maioria das vezes eles preservam a autonomia do paciente. Se o paciente não quer, eles não vão fazer nada que o paciente não queira, tá? Então, essa é uma preservação da autonomia do paciente. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. É atender o paciente de forma igual, né? Do mesmo jeito que eu atendo o meu paciente rico, eu tenho que atender o meu paciente pobre, né? E não agir como muitos profissionais agem. Veio um político aqui, nossa, vem aqui, senhor fulano, vamos ali, né? Vou passar o senhor na frente e tal. Aí vem um pobrezinho lá da Conchichina, o senhor vai aguardar aí, na hora que te atender, vai atender. Não é assim, né? O princípio diretriz do SUS garante ao usuário a igualdade da assistência à saúde, então ele tem que ser atendido da melhor forma possível. O que eu sempre falo para os alunos? Para que a gente possa atender o paciente assim como nós gostaríamos de ser atendidos. Então, sempre coloquem isso. Eu queria ser atendido assim, então atenda assim também, né? O que acontece é que muitas vezes a gente quer ser atendido da melhor forma, mas a gente atende as pessoas de uma forma muito ruim. Então, pensem nisso, né? O atendimento, a igualdade e assistência sem preconceito, sem privilégio de qualquer espécie. Às vezes tem algum paciente que ele é HIV positivo e o povo fica assim, nossa, não posso nem encostar nele. Não é isso, né? Hoje, esse tipo de preconceito, ele não existe mais, ele não pode existir dentro da unidade de saúde, seja ela qual for. Então, ter esse atendimento igual na assistência à saúde, atender da forma igual também. Quinto, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, que é um direito que o paciente tem de saber o quadro de saúde dele, como que ele está. É um direito do paciente receber essa informação, como ele está, ou o que é que tem acontecido com ele. O médico não pode omitir essa informação do paciente. Lembrando bem, do paciente. Sexto, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
que é a divulgação das informações. Lembra quando a gente falou de compilar os dados que a gente fornece e aí gerar informação para a população? Então, o DataSUS hoje ele é uma fonte de informação para a população. Quem quiser ter acesso, vai lá, acessa, consegue ver e tirar todas as dúvidas, né? E a divulgação dessas informações quanto ao potencial de saúde. O que a gente fala para evitar fake news, né? Quero evitar fake news? Acesse diretamente o site do Ministério da Saúde. Hoje a gente vê muita informação contraditória, muita informação deturpada, né? Uma informação errada. E aí tudo que o povo tem costume de postar meme, tipo, se tá na internet é verdade. Não é verdade, né? A divulgação de informações a gente tem que buscar direto na fonte, em fonte confiável. Hoje, com relação ao SUS, a melhor fonte confiável que nós temos é o Ministério da Saúde. Então, quem tem acesso a sites, entra no site do Ministério da Saúde, lá tem muita informação importante, informação verdadeira, né? Então, são as informações que nós geramos, que eles passam pra gente poder ter conhecimento de tudo que está acontecendo no nosso país. 7. Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. É utilizar todos os dados que a gente fornece para estabelecer prioridades. Por exemplo, hoje eu vejo que eu tenho no meu município, 100 idosos, um exemplo, 100 idosos não, 100 hipertensos. E aí eu gero esse dado epidemiológico, que é um dado, né, de comorbidade, por exemplo, que é a hipertensão. E aí eu vou, em cima desses dados, eu vou fazer prioridades. Então, hoje a gente não vê, por exemplo, a campanha de vacinação que está em vigência agora da influenza. O primeiro grupo que vai ser atendido, que vai ser vacinado, que está sendo vacinado essa semana, são os profissionais de saúde e os idosos, correto? Então, esses dados epidemiológicos, por que criou esse quadro de atendimento de vacina, por exemplo? Justamente com bases em dados epidemiológicos que foi criado essa prioridade. Então, a prioridade agora, no momento, é o profissional de saúde e o idoso. Depois, vem a prioridade secundária, que é gestante, não sei o que lá, crianças, professores e etc, de acordo com a prioridade. E essas prioridades são também princípios e diretrizes do SUS. 8º, participação da comunidade. A comunidade, ela precisa participar. É um dos princípios e diretrizes do SUS. Thais, mas como eu participo? Hoje, nosso município ele tem um Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos falar lá na Lei 8.142 o que é. E aí eu tenho a participação da comunidade no Conselho Municipal de Saúde, a gente teve ano passado também o nosso Congresso Municipal de Saúde, onde a gente faz diversas coisas que ouve a comunidade justamente para estabelecer princípios e diretrizes no município, né, para criar políticas públicas de saúde. E o problema é que às vezes a população não gosta de participar, né? Então, se você não sabia ainda que existe o Conselho Municipal de Saúde, agora você sabe. A gente tem reuniões, uma vez, eu acho que é na última terça-feira do mês, se eu não estou enganada, lá na Secretaria de Saúde, se você ligar, eles te informam. Tem a reunião e você pode participar como ouvinte, simplesmente. Para quê? Para saber o que está acontecendo no município. Então, a população ela tem que participar. Quando são criados grupos, por exemplo, do hiperdia, de pacientes hipertensos ou diabéticos, ou grupo de fumantes, tudo isso é para participação da comunidade.